Oi, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né, para esse nosso encontro, a nossa aula, nesse dia de clima chuvoso, certo? Eu desejo a vocês, então, uma ótima manhã. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nós iniciamos na videoaula anterior, certo? Que é o uso da linguagem. Antes da gente começar a trabalhar com outras temáticas da gramática, a gente vai tocar nesse aspecto. Afinal, a linguagem nada mais é do que esse processo que permite a interação entre as pessoas, certo? E é preciso que a gente compreenda como esse processo pode ocorrer. É um processo, né, que necessita de interlocutores, ou seja, pessoas dialogando com pessoas, certo? Interlocutores na linguagem, no seu significado, ele se refere à pessoa que no processo de comunicação escuta, certo? Então, no processo de comunicação, nós temos quem fala e quem escuta. Essa pessoa que escuta, ela também pode falar, certo? E a pessoa que falou vai escutar. Então, nós falamos em interação entre interlocutores, tá certo? Então, assim, é preciso a gente fazer essas colocações para que fique bem claro para vocês que no processo de comunicação sempre vai existir a interação social, certo? E como a gente conversou na última aula, a gente falou, certo, do formato da interação, né, da linguagem. Como ela pode ser processada entre as pessoas. Então, a gente colocou para vocês que a linguagem, ela se dá, a interação ocorre por dois formatos, certo? Só que com o passar do tempo, alguns formatos foram sofrendo alteração, certo? E aí nós tivemos o surgimento de outras linguagens, mas gramaticalmente falando, nós temos a linguagem verbal e a não verbal, certo? Aí, com o passar do tempo, essas duas formas de linguagem, de interação, elas se juntam e a gente produz um novo modelo de comunicação, que é a linguagem modal, certo? E com mais avanços, né, novas descobertas tecnológicas, nós também enveredamos para a linguagem digital. A linguagem digital que vai ser mais específica, mas que existe e permite que muitas pessoas realizem interação como essa que eu estou falando com vocês. Então, eu vou abrir agora o nosso slide para a gente dar continuidade a essa discussão. Em seguida, a gente vai fazer a resolução de questões relacionadas à interpretação, né, ao uso da linguagem no nosso contexto. É importante que vocês percebam como é importante, como eu disse no outro momento, a gente conhecer a gramática, porque a gramática, ela regulamenta o uso da língua. E é o que vai ser cobrado também em vestibulares, em concursos. Então, a gente não consegue, a gente não pode fugir do ensino da gramática, de conhecer os elementos da gramática, certo? Para que a gente possa fazer uso dela, um uso bom, bacana, dentro do texto, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso processo de comunicação. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a tela do computador novamente, certo? E vocês vão verificar agora nesse slide algumas informações que eu pontuei para a gente no nosso estudo de hoje, certo? Então, nós temos aqui a capa inicial das nossas ações, das nossas aulas, né? Que é o estudo da gramática, a análise e construção de sentido da gramática no texto,
Então, nós vamos estar fazendo essa relação, certo? O estudo da gramática sempre associado ao texto. Na aula anterior, a gente comentou, né, fez uma reflexão sobre o porquê estudar tantas horas de gramática, certo? E isso, às vezes, faz com que o aluno pense, pô, para que eu vou estudar tantas horas de gramática? Né? Por que me dedicar tanto? Você tem a aula de língua portuguesa em quantidade, porque a língua portuguesa te permite fazer interações, certo? E é necessário que você observe que a gramática é um conjunto de regras e que essas regras estabelecem, digamos assim, padrões de convivência na sociedade, certo? Então, veja, a gramática ela não é uma coisa nova, ela surgiu na Grécia no 2º século antes de Cristo. Ela foi idealizada, a primeira notícia que a gente tem da gramática, ela foi idealizada, certo? Por Dionísio, o Trácio, conhecido na Grécia Antiga, no período helenístico. Esse período helenístico é um período em que a Grécia foi governada por Alexandre Magno, é um período de grande efervescência cultural, que você vai se apropriar dele dentro do contexto histórico, mas nesse período da história grega, nós tivemos o início da organização da língua, certo? Em gramática. É um livro pequeno, se eu não me engano, com 25 páginas, articulados com normas do uso da arte de ler e escrever. Lembrando, certo, que todo esse contexto histórico ele é muito importante para a gente compreender o processo de organização social que nós vivemos e a gramática ela surge nesse contexto. Então, o que você vê aqui que toda língua ela tem uma gramática, certo? E essa gramática surge na necessidade de organizar, de padronizar, certo? O uso do idioma. E se você trouxer para os dias atuais, a gramática, certo? Antes apenas descritiva, porque ela tratava só da língua como um objeto de estudo, ela passou também a ser uma gramática normativa, que traz a história de você observar as normas do bem falar e do bem escrever. Você pode se comunicar, interagir, as pessoas podem te entender. Sim, mas como sociedade a gente tem normas e regras de uso e de convivência. Então, a gramática vem para normatizar o uso do nosso idioma, da língua portuguesa. A gramática normativa, pessoal, ela traz para a gente o estudo dividido em partes. Por que eu estudo em partes? Ora, para facilitar a compreensão. Mas todos esses momentos de estudo, essa divisão, eles se organizam, eles se complementam. Então, quando eu digo que a gente estuda a gramática em partes, né, de forma reduzida, é só para facilitar a compreensão de um bloco, mas todos eles acabam se complementando e têm a sua funcionalidade. Então, a gramática normativa, certo? Ela traz para a gente o estudo da língua no campo fonológico, no campo do som, no campo da organização da sílaba, certo? Da construção da palavra. A morfologia vai dar para a gente, né, um direcionamento em relação à definição da intenção de utilização daquela palavra. Então, a morfologia vai trabalhar na língua portuguesa com as 10 classes gramaticais. Você vai conhecer as 10 classes gramaticais. E isso a gente já conversou em uma das nossas aulas, certo? O aspecto sintático vai da organização das estruturas menores das palavras, certo? Em frases, em períodos. E o reconhecimento de como essas palavras elas se combinam. Bom, o semântico e o estilístico trata do sentido
das palavras, tá certo? Dessa relação de sentido, onde nós vamos combinar as palavras para que elas repassem, que elas nos proporcionem uma ideia, certo? E a pragmática, ela trabalha a análise da relação de sentido entre o que eu estou elencando como enunciado, como tópico, por exemplo, o discurso que eu uso para falar do enunciado e o contexto em que eu utilizo a minha fala, né? Esse enunciado. Então, assim, a gramática, ela é complexa, ela tem um mundo para a gente descobrir. E ela é necessária para a nossa organização enquanto idioma, enquanto ser social, certo? Ela vai trazer para a gente a regulamentação, como eu disse, do uso da língua. Curiosidade sobre a escrita. Então, pessoal, vocês devem lembrar que a primeira forma de interação e de comunicação do homem, ela é oral, né? O homem, primeiro, ele fala, certo? Com o passar do tempo, ele vai desenvolver a escrita, mas a escrita, ela surge no momento em que o homem tem a necessidade de guardar informações, de registrar algo que fique permanente, certo? Então, a escrita, ela surge dessa necessidade de eu armazenar uma informação para que eu não esqueça. E a primeira forma de escrita, ela vem também daquela região da Mesopotâmia, né? Onde surgiram as primeiras civilizações, e você tem a escrita dos sumérios, a chamada cuneiforme, e você vai estudar isso em história nas primeiras civilizações. Com o passar do tempo, as civilizações do período da Mesopotâmia, elas vão elas vão se organizar e vão partir para o campo da economia, para o campo do comércio, né? E aí os fenícios vão criar o alfabeto, as primeiras letras, certo? Vão ser idealizadas pelos fenícios. E aí, pessoal, com o aperfeiçoamento da escrita, certo? Ela vai ganhando importância nas sociedades e ela vai servir como forma de registrar as normas de convivência, as leis e os conhecimentos. Aí eu cito para vocês o famoso Código de Hammurabi, né? O primeiro código de lei do mundo, certo? Então, vocês podem pesquisar isso na história. Vamos voltar, então, para a linguagem. Perceba que a linguagem, né, que as formas de comunicação, elas revelam para a gente o momento histórico, certo? Elas revelam a nossa cultura, elas asseguram, certo? A interação. Então, como a gente já havia dito, a linguagem, ela permite a interação entre pessoas, que a gente vai chamar de interlocutores, e para que você entenda essa interação, essa comunicação, né, a sociedade, ela desenvolveu sinais, símbolos que representam aquilo que eu quero mostrar. Se você disser, Ângela, por que que essa caneta se chama caneta? Ora, eu não vou saber explicar, certo? Então, a criação de símbolos, certo? Para representar algo que existe. Então, foram criados signos, os primeiros signos, como vocês observam aí, né? Na gramática, são o alfabeto, né? Desenvolvido lá pelos fenícios e aperfeiçoado ao longo do tempo. O alfabeto, ele é um símbolo que representa uma forma. E a partir desses símbolos a gente vai criar palavras, né? Que são os códigos. Os códigos vão ser combinações de sinais que vão transmitir uma informação. Então, para ficar bem claro na prática para você,
O alfabeto é um signo, porque é um símbolo. A palavra é a união, certo? Desses signos, desses símbolos, ok? Eu acho que vocês já devem ter brincado na infância da língua do P, né? Onde você troca a letra inicial das palavras pelo P, né? É muito importante que você perceba, então, essa diferenciação. Então, o que seria o código na prática para a gente? O código é a língua, é o idioma, certo? Então, o que é que você precisa saber? Que o código é a língua, certo? A língua, ela é formada por símbolos, por sinais, que foram escolhidos aleatoriamente e traz para a gente um sentido. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ensinar os filhos de vocês durante o processo que ele está aprendendo a ler e a escrever, e aí você começa ensinando para os meninos a reconhecer a forma das letras, né? Aí você começa a ensinar como é que o A é feito, como é que o B é feito, ele começa com o alfabeto e as vogais. Em seguida, ele vai para as sílabas, ele vai juntar a vogal e a consoante para formar, como a tia lá do fundamental diz, as famílias. E depois que ele junta as consoantes e vogal, ele vai juntando as sílabas para formar a palavra, certo? E detalhe, quando você está ensinando uma criança, você pode prestar atenção. Vem atividades em que eu tenho a palavra e o desenho, a imagem do que ela significa, que é para a criança aprender mais rápido, certo? Então, que fique claro que a linguagem, esse processo de interação, usa símbolos, que são sinais, certo? Que se organizam em códigos e, na prática, nós vamos entender que o código é a língua que a gente fala. O português, no caso do Brasil, na França, o francês, na Itália, a língua italiana, certo? E o que é a fala? A fala nada mais é do que o uso da língua, né? E é a fala que vai revelar a nossa ação de se comunicar, certo? Que vai se expressar onde? Na oralidade, como você está vendo, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, conversando, é a linguagem, né? Oral, na escrita. E também, pessoal, nós vamos utilizar outras formas de comunicação que vão estar vinculadas, na verdade, à expressividade, certo? As emoções. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, expressividade é com 2 S, tá certo? Eu não vou fazer a correção desse slide, estou percebendo esse erro agora, caso você encontre algum, você me manda depois no nosso grupo. Bom, como a gente falou, linguagem é uma forma de comunicação, certo? E existe a palavra, que é o idioma, é o elemento. A palavra, que é o idioma, que é um símbolo. E existe o signo linguístico. O que é o signo linguístico? É uma linguagem técnica dentro do estudo da gramática que diz o quê? Que uma palavra ela é composta de um desenho e de um significado, ou seja, de uma imagem e de um significado. Deixa eu tirar a minha caixinha daqui, pronto. A palavra, signo linguístico, é igual a palavra. Na prática, você vai lembrar do seu idioma, da língua portuguesa que você fala, certo? E aí o que é que você vai observar? Que toda palavra que você escreve, por exemplo, ela traz um significado. Deixa eu botar aqui para você, ó, o cão. Se eu escrevo essa palavra, eu imagino um animal. Olha só, cão em português, cão em inglês, cão em italiano. Eu tenho uma palavra em vários idiomas, certo? Que tem um significado único, que é um animal. Agora preste atenção que nós trabalhamos muito com o sentido figurado, né? Então, assim, no dia a dia, algumas palavras podem perder o seu significado convencional e se transformar, dependendo do contexto, ela pode ter um outro significado, tá ok?
Então, passamos para frente. Variação da fala. Gente, nós vamos estudar, certo? Algumas variações do uso da língua, ok? E aí você precisa saber que essa variação, ou seja, por que fulano fala desse jeito, por que fulano fala assim, ela envolve um conjunto de fatores para ocorrer, certo? Então vamos pensar aqui no ato comunicativo. O que é o ato comunicativo? É quando você fala com alguém. Quando você fala com alguém, você está num determinado lugar e existe um momento em que essa fala ocorre, certo? O que você vai observar ali? Você vai observar nesse ato comunicativo o contexto, né? Com quem eu falo? Para quem eu falo? Qual é o meu grau de intimidade com a pessoa? Certo? Qual é a minha intenção ao falar desse jeito? Né? E aí nós ainda vamos ter outro fator também que vai interferir na construção de um ato comunicativo, numa fala, né? Entre pessoas. Nós vamos ter os fatores sociais, como o nível de escolaridade. O nível de escolaridade ele vai permitir que você consiga compreender algumas informações, certo? Que só são obtidas dentro da escola, certo? Quando você adquire o conhecimento científico. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na fala, a gente vai ter a fala formal, certo? E a fala informal. A fala formal, ela obedece às regras da gramática, certo? E a informal, ela não se preocupa com as convenções, ou seja, com as regras da gramática. Então, a linguagem formal, ela necessita que você observe, certo? Na sua utilização, com quem você está utilizando. E a linguagem informal também, porque tudo vai depender, certo? Do contexto. Com quem eu me relaciono, certo? Qual a minha intenção comunicativa, ok? Bom, na aula anterior, a gente falou sobre a linguagem, né? E aí a gente conversou sobre a linguagem verbal e não verbal. E o que foi que eu trouxe para vocês? Eu disse que a linguagem verbal, ela é formada pela fala, pela oralidade e pela escrita, tá certo? Enquanto a linguagem não verbal, ela é formada por símbolos, expressões de sentido, gestos, dança. Por exemplo, quando você está lá no WhatsApp, você quer dizer para a pessoa que está feliz, que ama e tudo mais, você não tem lá um desenhozinho onde você tem símbolos e você escolhe a representação do seu sentimento? Tem um significado na linguagem do WhatsApp. Né? Eu, por exemplo, eu adoro usar o beijinho com coração, porque eu acho que todo mundo é fofo, é um amor, eu gosto muito desse símbolo. Então, na maioria das minhas mensagens, eu vou utilizar o coraçãozinho com beijo, o rostinho, né? O rostinho com beijo. Né? Quando eu gosto de uma coisa, eu uso o coraçãozinho para identificar. Aí, às vezes, eu percebo que eu uso esses símbolos de forma até incorreta pelas regras do WhatsApp, porque quando você procura no WhatsApp, você vai ver os símbolos, os símbolozinhos, né, usados para os emojis, como eles chamam, os emojis, e cada emoji tem um significado na linguagem do WhatsApp. Ai, que dor no pescoço. E aí, eu acabo, às vezes, utilizando aqueles símbolos fora do contexto da linguagem do WhatsApp, certo? Porque tem coisas bem específicas, mas é muito de cada um. Então, eu estou só mostrando para vocês onde é que essa linguagem não verbal aparece. Por exemplo, às vezes, você está na igreja, e aí você está naquele momento de louvor, e aí os jovens entram para fazer a adoração, né? E aí eles vão dançar, né? E fazem gestos de exaltação a Deus. Então, você tem ali uma linguagem corporal que está passando para você uma sensação
uma ideia, uma informação, certo? Então, nós agora vamos falar dos outros tipos de categoria da linguagem, que é a multimodal. Bom, essa categoria aí, gente, ela nos interessa muito, porque é a combinação da linguagem verbal e não verbal. E é essa categoria que nós utilizamos para responder questões do Enem, certo? Questões de exames de concurso, porque nós nos deparamos, às vezes, com uma imagem que contém a linguagem verbal, a escrita, mas, às vezes, não contém. E, às vezes, combina também a não verbal com a verbal. E a não verbal seria o quê? Ora, você tem que olhar para a charge, para aquele desenho e observar tudo que tem na imagem. E aí você vai perceber as expressões dos personagens, né? E aí é a linguagem não verbal que vai estar sendo apresentada, tá certo? E a linguagem digital, por último, que é essa que combina números, certo? E que permite que as informações sejam armazenadas e transmitidas por meio de componentes eletrônicos. Isso que nós estamos fazendo agora é uma linguagem digital, certo? Nós temos essa interação porque alguém pensou num formato que permite essa interação, né? Essa comunicação utilizando componentes eletrônicos. Ela é muito específica, tá certo, gente? Ela, na verdade, pertence, eu acho que ao universo da informática, né? Das pessoas que constroem programas, né? E trabalham com essa questão da comunicação utilizando componentes eletrônicos. Ó, eu trouxe para vocês, então, essa tirinha aqui da Turma da Mônica, né? E aí você tem o Cascão, porque normalmente quem está implicando com o Cascão, né, com a Mônica é o Cebolinha, e aqui você tem o Cascão falando com a Mônica, né? Aí ele grita, ó, pensa rápido, Mônica. Aí a pedra é arremessada, ó. Aí a Mônica se vira de forma rápida e usa o Sansão para rebater a pedra que jogou. Então a Mônica não foi atingida pela pedra. Olha o olhar da Mônica de susto, depois olha o olhar da Mônica, diga assim, você vai me pagar, né? Tá aqui, acertei. Aí a pedra volta para ele, olha a cara de espanto do Cascão. Então perceba que quando a Mônica rebate, também aparece uma nova palavra ali, ó, tum, né? Aquela pancada de quando você joga alguma coisa e aí você tem um instrumento que rebate, né? E faz aquele barulho, pá! Vamos continuar. Eu coloquei esse desenho para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre como a linguagem aparece nesse formato de tirinha e que eu queria que você observasse também algumas coisas, ó. Observamos o quadrinho, ao observarmos o quadrinho, percebemos que a história tem um acento aí, eu esqueci. História, nós percebemos a história sendo contada. Quem conta a história? Pois é, quem é o narrador? Por isso a gente precisa conhecer a gramática, certo? Porque lá também é previsto essa situação de comunicação. Quem fala, quem escuta, a gente vai conversar muito sobre isso quando a gente estiver falando sobre a classe gramatical do verbo. Então, assim, ao observar o quadrinho, nós percebemos uma história sendo contada. Então, quem conta? Né? Quem é o narrador? Aí você vai lembrar da conversa que a gente falou, quando você está escrevendo um texto, narrando uma história, né? Você pode participar dela ou você só pode simplesmente contar. Então, nós temos um narrador personagem e um narrador observador. Nessa situação, quem está narrando? Certo? Quem está contando a história da Mônica, né? E do Cascão? Aí você vai observar, poxa, é um narrador observador, né? É o Maurício de Souza que está contando, certo? Nessa situação.
Segunda questão, identifique no quadrinho a palavra que produz o efeito de sentido que representa uma reação. Bom, você viu a linguagem visual, a linguagem não verbal é na expressão da Mônica, mas ele quer uma palavra que represente essa reação. E aí, quando a Mônica rebate a pedra, você vê a palavra aparecendo, o tum. Que classe de palavra é essa? Certo? Pessoal, essa classe de palavra ela vai aparecer muito nesse tipo de texto, né? Os quadrinhos, a tirinha, o cartoon, porque são as interjeições. As interjeições, elas caracterizam esse tipo de reação. Terceira questão. Podemos identificar uma outra situação gramatical pertencente ao campo semântico e estilístico das figuras de linguagem? E qual figura de linguagem pode ser reconhecida na tirinha? Bom, aí nós vamos para o campo semântico, né, e estilística, onde você vai ter uma parte da gramática que vai trazer as figuras de linguagem, né, que vai trabalhar com o sentido conotativo, né, e o sentido denotativo, o sentido real e o sentido figurado, certo? Então, ali você tem uma figura de linguagem também que você pode reconhecer chamada de onomatopeia, que representa a ideia de barulho, certo? Quando você vê a palavra tum, né, é uma pancada. Então, que classe gramatical vai trazer essa ideia para a gente de expressão de reação, de sentimento, certo? Então, você tem a interjeição. Então, você precisa fazer essas associações. Agora, nós vamos para a resolução do nosso exercício, tá certo? Então, eu vou abrir novamente a tela e aí a gente vai fazer um comentário rapidinho das questões que eu passei para vocês. E aí, eu peço que vocês tenham atenção nessas questões, porque você vai precisar para resolver a nossa avaliação. Essa avaliação vai acontecer segunda-feira, no dia 18, tá certo? É uma avaliação de português. Eu vou estar mandando a prova para vocês online naquele formato que você responde na própria prova, não precisa anotar o gabarito, você vai clicar na prova e vai ler, vai responder para mim, ok? E será somente a minha prova na segunda-feira. Aí o João Paulo deve divulgar o calendário das outras provas, tá certo? Vamos ao compartilhamento. Aí eu vou querer compartilhar com vocês, né, a atividade que eu passei. Então, tá aqui a atividade que eu havia passado para vocês. Tá abrindo aqui, certo? Vocês receberam essa atividade no formulário do Classroom. E aí vocês responderam para mim rapidinho, né? Então, veja aqui, você tem aqui o cartoon, um conjunto de imagens, ó, pessoas caminhando entre si. O autor desse cartoon colocou aqui essa bolinha, ó, essas bolinhas aqui saindo, formando a nuvem. Esse tipo de formato aqui indica pensamento nos desenhos, nos quadrinhos, na tirinha, certo? Essa bolinha assim, ó, saindo. Certo? Quando o personagem fala, você tem um outro desenho, que é um Vzinho em ponta saindo da boca, da linha da altura da boca do personagem, certo? No cartão apresentado, o significado da palavra escrita, aqui, é reforçado pelos elementos visuais. As pessoas caminhando, vejam que cada pessoa carrega uma parte da palavra, certo? A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar a seguinte ideia. Bom, solidão, essa questão é uma questão bem acessível. E aí nós vamos ter dificuldade de conexão. Ele usa essa palavra conexão para falar da interação. Então, vamos lá. Dificuldade de interação entre as pessoas,
Aceleração da conexão entre as pessoas. Você acha que as pessoas estão interagindo, se comunicando aqui, você percebe isso, certo? Desconhecimento de possibilidades de diálogo, há essa ideia e desencontro de pensamento sobre um assunto. Bom, a opção que melhor representa essa questão é a letra A. Você tem a dificuldade de conexão entre as pessoas. As outras expressões, se vocês tiverem dúvida, vocês comentam comigo no Zap. Bom, a segunda questão traz para a gente uma mulher, né? Veja que ela está trabalhando aqui, né? Fazendo as coisas dentro de casa, varrendo, ela se movimenta para lá, para cá, ó. Aí ela sai do canto, ela visualiza alguma coisa lá fora, ela para o que está fazendo, atravessa. Aqui tem uma linha, tá, gente? Ela atravessa para outro ambiente, e aí ela, nesse outro ambiente, ela recolhe, acho que é o banheiro, onde ela guarda produtos, remédios, parece aquela caixinha do banheiro, né, que a gente tem na pia de casa. Então, ela recolhe um remédio, um Memorex, que tem aqui escrito, e aí ela volta com a cadeira, pega uma cadeira, vai com a colher, ó, busca uma colher e vai aonde tem um senhor sentado, né? E veja que está faltando a cadeira. Vamos lá. Na tira do cartunista argentino Quino, utiliza-se recursos gráficos que lembram o cinema. A movimentação das pessoas, a passagem de um canto para o outro, a associação com a linguagem artística do cinema, que lida com o movimento e com o instrumento da câmera, é garantido pelo procedimento do cartunista, demonstrado em ressaltar o trabalho da moça com a vassoura para sugerir uma ação. Não, porque o caminhar dela já é uma ação, certo? Buscar o remédio é uma ação. B, ampliar a imagem da mulher para indicar a aproximação. Pode ser, porque na câmera você consegue fazer isso aí, ó. Lá no fundo, aproxima, vai aproximando, ó, dá um zoom bem grande aqui na mulher, vamos lá. Destacar a figura da cadeira para indicar sua importância? Não, a cadeira está ali, ó, na dela. Em nenhum momento é dado este zoom na cadeira, mas na mulher. Apresentar a sombra das personagens para sugerir veracidade? Apresentar sombra. Não, você não vê isso, não. Né? Você só vê aqui no finalzinho. Então, a opção correta para essa questão aqui é a letra B. Na terceira questão, você tem o Garfield, certo? O Garfield e o seu doninho, né? Agora eu não me recordo o nome dele. Então, Garfield está aqui. Garfield é um gato folgado. Veja que ele está lanchando aqui, desligando o computador, porque ele já cansou, encheu a pança e agora ele foi para a rede descansar. Está lá ele descansando. Quando o dono chega, acha o gato folgado, reclama e manda ele sair. Antes de sair, olha o que o dono faz. Implica com o gato, né? Se você não conhece a historiazinha, né? As histórias, nunca leu a historinha de Garfield. O Garfield é um gato folgado, mas ele é vingativo também. Aí o que ele faz aqui, ó? Ele dá uma unhada, ó, e veja o que eu falei para vocês na nossa aula, ó, slash. O barulho de algo sendo cortado, né? Veja esse recurso estilístico sendo colocado aqui na nossa figurinha. E aí o que acontece com ele? Ele cai aqui na rede, ó, e aí ele fica preso, ó. Chega à noite, ele continua preso naquela situação. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da língua? A linguagem verbal, ou seja, as palavras, né? A escrita aqui, ele está falando, ó, a escrita é o elemento principal para o entendimento do que aconteceu na charge? Não, tá certo? Há outros elementos. O uso da linguagem verbal
não faz diferença para a compreensão do texto? Claro que faz diferença. Essa questão aqui está errada por conta do não. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da palavra? Com certeza. Olhe como é que ele está aqui, ó. Fora. Ele aponta para trás, ó, certo? Indicando que ele precisa sair. Então, a expressão do proprietário do gatinho, mais a palavra que ele pronuncia, elas são importantes, sim, para o entendimento da charge. A sequência cronológica dos fatos relatados, ou seja, a sequência cronológica, o que acontece em cada. O tempo está passando. Quando fala em cronologia, é tempo, né? Ele está aqui, ele sai, ele vem descansar, ele passa aqui tranquilo, de repente o Thomas chega. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Claro que influencia. Então, a D está errada. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é incorreto afirmar que ele quer a alternativa falsa. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz apenas uso da língua escrita. Pessoal, nós comentamos isso lá nas explicações, certo? A linguagem verbal utiliza a oralidade e a escrita. Não é qualquer código para se expressar. A linguagem verbal, não verbal, é que usa qualquer código que tem essa liberdade maior, porque você tem a linguagem dos gestos, você tem a linguagem corporal da dança, você tem, quando você tem problemas de visão, né, que você usa apenas a audição, né? Eu esqueci agora, em tempos de guerra, quando havia comunicação, as pessoas utilizavam o código Morse, que eram barulhinhos, eram sinais emitidos, certo? Que tinham um significado. Então, a resposta para essa questão é a letra A, tá certo? E na quinta questão, mais uma vez, eu dou um gráfico para vocês, onde você precisa ler o que está sendo colocado aqui, certo? Ele traz para a gente uma informação sobre a linguagem não verbal e verbal com a intenção de mostrar ao leitor que algo está acontecendo, e aí ele vai dizer aqui para a gente o que ele quer. Ele vai falar do aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008. Veja que eu tenho 5 anos de diferença, se você fizer a subtração, e nesse intervalo de tempo, o número de pessoas acima de 60 anos tem um número aqui, 44%, que tem aqui a população brasileira. Ele mostra aqui, ó, que houve um aumento entre o número de pessoas, né, que se casam após 60 anos de idade, certo? Diferente do que está acontecendo na população brasileira de um modo geral, ok? Aí ele traz pra gente... desculpa, pessoal, já aparece aqui o gabarito, tá? O número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em 5 anos? Você viu que não. É que 5 anos o número foi aumentar. O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária? O número de pessoas acima de 60 anos, né? Vamos pegar a porcentagem, 44%. É inversamente proporcional ao número de pessoas que estão no mercado de trabalho? Ora, inversamente proporcional é o contrário. E aqui a gente percebe que houve um aumento nas pessoas que casam acima de 60 anos e houve um aumento nas pessoas que estão no mercado de trabalho com essa faixa etária. Então, a letra B, ela é errada. A letra C, a apresentação dos dados para o leitor que comprova o aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, ok, assim como o aumento na inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho, letra C. Esse gráfico mostra exatamente isso. Bom,
Caso vocês queiram que eu comente os 2 outros itens, é só me pedir no WhatsApp. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento e volto aqui para vocês. Eu desejo a vocês uma excelente prova, certo? Segunda-feira. Vocês vão gostar. Não vai estar difícil. É só mesmo uma questão de você observar o uso da linguagem, certo? E aí, depois dessa prova, nós vamos dar início novamente à gramática dentro do texto, tá certo? Boa sorte, eu espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês, que Deus nos abençoe nesse momento de pandemia. Fiquem em casa, certo? Só saiam quando necessário. E por hoje a gente encerra a nossa aula, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus.